Bom, estamos falando sobre retroceder. Se retroceder. Se retroceder. Se retroceder. Se quer dizer o quê? Uma condicional. Se você retroceder, vai acontecer alguma coisa. Porque Deus é Deus de acontecimentos. Nada fica parado. Tudo tem o seu efeito, tudo tem a sua causa, como nós falamos. Então nós precisamos de saber disso, abençoado. Eu quero que você anda como uma pessoa inteligente, cristã. Saiba o que você pensa e o que você fala. Vigia a ti mesmo. Paulo não diz lá em 1 Timóteo 4,16? Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então, quem te ouve? Na sua casa, no seu trabalho, na rua, seu vizinho. Você pode salvar um tanto de gente, se você estiver cuidando de ti. Se você não tiver, meu irmão, olha, fecha a boca. É a melhor coisa que tem, porque você vai estragar todo mundo também. Estraga todo mundo. E lá em Hebreus 10, 37 ao 39, é o nosso texto básico, né? Que Paulo traz aos hebreus uns ensinamentos bem tremendos. E esses ensinamentos, eles perduram, porque é para um povo. Que povo? Gentio. Porque Paulo é apóstolo dos gentios. Mas também pregou muito para os judeus, que lá ele teve dor de cabeça tremenda. Ele quis insistir, falou, vou mexer com isso não. Mexer com esses judeus é dor de cabeça. Eu vou para os gentios, fui chamada para lá, eu vou ficar lá. Mas ficou essa carta aí, meu irmão, para mostrar uma sabedoria divina que Paulo teve. E discutindo com os judeus, que eram homens, famílias, super instruída na lei mosaica, ele tentou, de todas as formas, tirá-los aquele mesmismo judaico, aquela religião que infelizmente, ou felizmente, teve o seu fim. E eles não deveriam mais viver daquela forma. Você vê que lá em Hebreus 6, né, ele diz, olha, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, seguimos para aquilo que é perfeito. Olha, Paulo estava tentando resgatar os judeus de todas as formas, mas eles continuavam com o coração duro. E Paulo aqui fica bravo com eles. Fica bravo. Ele diz, olha, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E ele diz, e se retroceder, nele não compraz a minha alma, diz o Senhor. Esse texto está, se não me engano, em Isaías, ou um dos profetas lá. Então Paulo, ele chama a atenção de muitas coisas lá na lei, a qual ele diz lá em Hebreus 10, ele diz que a lei tem sombra dos bens vindouros. Hebreus, judeus, a lei tem sombra dos bens vindouros. Não há imagem real das coisas. Olha aí. Ele estava chamando os hebreus a um posicionamento para com o tabernáculo de Moisés, para com 613 mandamentos. Isso aí encerrou, acabou, para com isso. Mas é difícil. O religioso, que é idólatra, é a dureza. Você segurar o camarada, trazer ele na graça, tem que ter muita paciência e muita pregação. E Paulo, inteirado de todo o conhecimento do judaísmo e depois da revelação da graça, bateu pesado com eles, para ver se ganhava alguns dele para o reino, né, da graça. Ele diz no 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Então ele estava trazendo, nesse versículo 39, um posicionamento. Para disso, vocês estão retrocedendo. Nós não somos desses. Param disso. Nós somos um povo escolhido, gerado por Deus. Somos judeus, nação de Abraão. Para com isso. Vamos ficar firme naquilo que o Senhor tem trazido através da minha vida. Paulo dizendo para eles: eu fui ao terceiro céus. Eu conheci realmente o Cristo ressuscitado. Não conheci o Nazareno, mas eu conheci o ressuscitado. Então, você lendo as cartas dos Hebreus, Paulo tenta de todas as formas trazer aquele povo para a graça. Que eu não sei se conseguiu alguns lá, não sei. Eu sei que ele tentou e pregou. E só sei que essa carta de Hebreus para nós é um manjar violento. É um manjar violento. Então, nós devemos dar essa ênfase a Paulo por causa da doutrina que ele traz. Paulo era um homem de doutrina, de ensinamentos, de cultura. É um homem que sabia que uma vez que a palavra renovasse a uma mente, a pessoa seria o quê? Transformadas. Porque é a palavra viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Então, Paulo, ele sabia o valor dessa palavra e o poder que ela poderia fazer numa pessoa que a aceitasse. Falou: olha, vocês não têm que fazer nada, é só ouvir e atender o que vocês estão ouvindo, só isso, mais nada. Deixa que a própria palavra, ela se encarrega de mudar, mas você tem que colocar ela na sua mente, ela tem que te renovar. Você tem que aceitar recebê-la sem restrição. E ele estava vendo o quê? Sentindo o quê? O embate daqueles judeus com ele. Falei: esse Paulo é doido. Falou que nós temos que entrar agora, todos nós, num tabernáculo, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho, Paulo? Que é isso? O caminho é Moisés, cara. Você é louco? Paulo: não, agora há um novo e vivo caminho, que é pelo sangue de Cristo. Isso era loucura para eles, abençoar todos, quem entra no tabernáculo é quem? O sacerdote, o sumo sacerdote levita, era o único que entrava. E isso para eles era milenar. Como é que alguém chega agora e quer mudar? Agora todos podem entrar no tabernáculo, no lugar santo dos santos, onde é a glória de Deus completa. Então, isso para eles era loucura, isso era uma perdição. De Paulo era uma perdição para eles. Foi: esse camarada é louco. Que, no entanto, ele teve que deixar os judeus e enfrentar os gentios, a qual ele foi constituído, e salvou muita gente. E está salvando até hoje, né? A palavra dele salva até hoje. Então, Paulo era um homem de doutrina, porque a ele foi dado essa doutrina. Lá em Romanos 2,16, vamos lá, Tiago, ele diz o seguinte: olha, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, você vê, olha, Paulo era um homem de doutrina, né? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, você saiba, o evangelho é o evangelho de Paulo. Ele diz: o meu evangelho. Ele falou o evangelho de Deus não. Olha que camarada doido. Isso aí é que confunde a mente dos religiosos. Eles não aceitam isso, né? Paulo diz: é o meu evangelho. Qual é o meu evangelho? As 14 epístolas, que há de o quê? Julgar o segredo dos homens. E hoje nós estamos julgando o segredo dos homens com esse evangelho, mostrando que eles são o quê? Esses ministros da circuncisão, uma falsidade. Nós estamos julgando, estamos despertando o povo a ver que a pregação deles e nada é a mesma coisa.
Eles estão com interesse mercenário. Estão buscando glória para si mesmo. Com o que nós estamos julgando? Com o Evangelho de Paulo. Eu pregando certa feita pelo um pastor do sistema, e diz, mas que negócio de Paulo, seu negócio é só Paulo? Eu falei, meu negócio é Paulo. Ué, mas e Pedro e João e Tiago? Eu falei, não mexo com eles. Ué, mas você não mexe por quê? Porque eles são da circuncisão. O que é isso? Ele não sabe o que é isso. Quer dizer, aí nós já cutucamos, falou, pô, esse cara está falando coisa difícil de entender. Explica isso aí. Eu falei, não, você tem que se virar e saber o que significa isso. Se vira aí nos 30 aí, meu amigo. E descubra o que é isso aí, ó. Você vai ver a diferença entre a circuncisão e a incircuncisão. Agora você pirou minha cabeça. O que é a incircuncisão? Eu não sei o que é circuncisão, o que é incircuncisão? Olha, a palavra que a gente fala é difícil das pessoas entenderem, pessoal. Mas é a palavra de Deus. Agora o povo vai ter que ambientar com essa nova linguagem nossa. Porque essa linguagem é a linguagem do rei, né? É a linguagem de Paulo, quando ele discutia com os hebreus. Então ele vem dizer, no dia em que Deus, por meio de Cristo, há de julgar, todo mundo aí aceita. Agora ele diz, julgar o segredo dos homens de conformidade ao meu evangelho. Pô, mas peraí. Então, quem vai pregar o seu evangelho? Cristo. Então, quer dizer que Cristo vai vir para pregar o seu evangelho? Vai. Mas e antes, o que ele fez? Ele viveu a lei, cumpriu a lei, destruiu o diabo, acabou com o pecado, com o inferno, partiu, para que Paulo viesse, ouvisse o evangelho, escrevesse o evangelho, para que Cristo viesse novamente julgar o coração dos homens com o meu evangelho, diz Paulo. E agora? Como é que entende isso? Hein, divino? Como é que entende um troço dele? É difícil. Eu sei que é difícil porque eu já tive lá, você teve lá também, é difícil pra caramba entender isso. Mas só os eleitos são aclaradamente. Então veio Jesus na sua segunda vinda e pregou o evangelho de Paulo. Loucura para os gentios. É loucura esse evangelho. Mas para os filhos cai bem. Não é isso? E nós recebemos isso com alegria. Lá também em Romanos 16, 25, olha aqui ele falando novamente. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Confirmar quer dizer o quê? Afirmar que você é filho de Deus. Então aqui ele está confirmando. Com o quê? Segundo o meu evangelho. Se você tinha um sentimento que você era filho de Deus, a confirmação está onde? Quando você ouve as 14 epístolas de Paulo e recebe isso aí. Aí confirmou. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. Vem a confirmação, abençoado. Então, o filho de Deus, que diz que é filho de Deus aí, na realidade, nós só poderemos entender o que é filho de Deus quando? Quando ele for confirmado segundo o evangelho dado a quem? A Paulo. Aí ele vem dizendo, meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Isso já estava guardado para agora, pessoal. Nós somos esse povo privilegiado. Você recebe isso? Você tem prazer nisso? Você tem alegria nisso? Abafado. Então é nisso aí. A nossa lembrança de Deus tem que ser segundo o evangelho de Paulo. Você não pode lembrar de Deus na Ave Maria. Não tem jeito. Você não pode lembrar de Deus subindo no monte orando. Você não pode lembrar de Deus batizando nas águas. Gritando aleluia, isso aí não vai confirmar você que é filho de Deus. Não, eu digo na rua, aleluia, lá, vai um filho de Deus lá. Não, não vai não. Não vai não, você está enganado.
Vá um homem aí gritando aleluia, glória a Deus, mas ele não conhece nem do aleluia e nem da glória a Deus, ele não conhece, ele fala como um papagaio. Então, para lembrar de Deus, é só segundo o evangelho dado a Paulo. Só Paulo traz Deus na íntegra, para que você renova sua mente e viva como Deus quer. Se não for através dele, não vai funcionar. Então veja bem, Pedro, João e Tiago, não. Eles não fazem nós lembrarmos de Deus. Eles fazem nós lembrar de quem? Jesus de Nazaré. Fazendo milagre. Cumprindo a lei e os profetas. Que é muito interessante. Muito interessante tudo isso que aconteceu. Mas não é a nossa vida aquela lá. A nossa vida veio porque Jesus cumpriu a lei. Cumpriu a lei depois da morte dele, da ressurreição dele. Aí começa a vida nossa dos gentios, vivendo a glória de Deus. Então Pedro, João e Tiago, não. Eles são para quem? Os judeus. Prova isso? Provo. Vamos lá em Gálatas 7 e 8. Já falamos muitas vezes, mas é bom conservar a confissão. Isso aqui é uma confissão, ó. Aqui, ó, confissão. Isso é uma confissão de Paulo aqui, ó, não tem como fugir disso. Antes, pelo contrário, uma história que aconteceu com ele, Paulo, Pedro, João e Tiago. Olha aqui, ó. Antes, pelo contrário, quando viram, quem? Pedro, João e Tiago, quando viram que o evangelho da incircuncisão, então incircuncisão quer dizer evangelho da graça. Os mistérios revelados a Paulo é chamado de incircuncisão. Me fora confiado, então, foi confiado esse ministério para quem? Paulo. Só ele recebeu isso aí, ó. E eles viram isso, testemunhou Pedro, João e Tiago. Eles testemunharam que foi confiado a Paulo o evangelho da o quê? Incircuncisão. Então não tem como. A palavra diz, se por 2 ou 3 testemunhas, todo ato o quê? Fica consumado. Então está consumado que a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão. Não tem questionamento nisso. Porque Pedro, João e Tiago confirmaram isso. Autentificaram isso. Paulo recebe o evangelho da incircuncisão. Foi confiado a ele. Como a Pedro, o da circuncisão. Ninguém pode questionar isso também. Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. Pois, aquele que operou eficazmente em Pedro, está entre parênteses, ele diz, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para os gentios. Então está definido, companheiro. Está definido. Pedro, João e Tiago é para quem? Os judeus, com o evangelho da circuncisão, que é a lei, com o cumprimento dela com Jesus de Nazaré, é chamado o evangelho da circuncisão. Paulo veio com o evangelho da incircuncisão, onde ele recebeu, aonde? No terceiro céus, que é chamado o quê? O paraíso, aonde ele o quê? Ouviu. Ele não viu nada. Como nós sabemos, ele não viu mar de cristal, ele não viu rua de ouros, ele não viu as mansões celestiais, não, ele não viu nada disso, porque no paraíso não tem nada disso. Lá só viu o quê? Espíritos. E Paulo foi levado espiritualmente, e espírito, qual que é a função do espírito? Ouvir quem? O Pai dos Espíritos. Paulo foi lá, ouviu, voltou novamente, ele disse, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Conheço um homem que foi ao terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Que era ele mesmo, foi lá, ouviu, ficou inscrito na mente
que é o evangelho do quê? Da incircuncisão para os gentios. E esses gentios agora precisam de se inteirar disso, né? É o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, Paulo. Então, se você ouvir Pedro, João e Tiago, você está o quê? Em desobediência ao evangelho de Deus, que foi dado a quem? A Paulo. Ele diz aí em 1 Timóteo 2:7, olha para você ver aqui, olha. Para isto fui constituído. Constituir não é você querer. Alguém te chamou. Eu estou te constituindo agora para isso. Estou te constituindo agora para aquilo. Alguém que é autoridade constitui. E quem foi que constituiu Paulo? O próprio Deus, meu irmão. Ele diz, para isso fui constituído pregador, apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, espera aí, como é que você vai dar ouvido a Pedro, João e Tiago? Se você está fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou em desobediência a Deus. O que acontece? Eu o quê? Retrocedi. Retroceder quer dizer cair, desviar. Quando você retrocede, ele diz, a minha alma não se compraz. Então, quando você ouve Pedro, João e Tiago, pregado pela Igreja Batista, Igreja Católica, Igreja Quadrangular, Igreja Universal, Igreja Pentecostal, Igreja Adventista, todos pregam Pedro, João e Tiago. Se eles estão pregando isso, eles estão em desobediência a essa posição de Paulo, que foi constituído para apóstolo dos gentios. Não foi Pedro, João e Tiago, eles não são apóstolos gentios. Hoje eles são apóstolos de mais nada. Porque eles estavam em desobediência a Deus, porque eles estavam brigando com Paulo, porque Paulo teve essa revelação, eles deram a destra a Paulo, quer dizer, deram a mão direita a Paulo, e diz, Paulo, vai para os gentios, porque nós vamos para os judeus. Passado um tempo, Pedro lá sentado no meio dos gentios, querendo convencer eles a virarem judeus. Que camarada mais desobediente que esse Pedro? Não existe. E isso aí, meu amigo, alastrou de tal forma que as denominações que nós falamos aqui, o que elas fazem? O que Pedro fez? Fazer os gentios virarem o quê? Judeus, levando eles até para a terra de judeu, meu amigo. Vão lá para você dar uma lavada na tua mente e você virar um judeu. Você vai andar nos passos de Jesus, de Maria, de João. Vai lá no mundo das lamentações, você vai pôr a mão lá e ficar lamentando. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caramba, revisitar o turno de Jesus, caramba, olha. Que idolatria, que falta de coerência, retrocederam, porque ouviram Pedro, João e Tiago, e gentio ouve ao apóstolo Paulo, está escrito, para isso eu fui constituído pregador e apóstolo, doutor, afirma a verdade e não minto. Paulo era bem incisivo, e ele diz, olha, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Na fé, ele é mestre. Como é que deve se viver a fé? O meu justo viverá por fé. Como? Crendo a todo momento. Chamando a existência as coisas que não existem, como elas o quê? Existissem. A todo momento você levanta e diz, olha, hoje eu recebo isso, 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 isso. Porque Paulo diz, mantendo firme a vossa confissão, porque aquele que prometeu é fiel. Paulo que te leva à fidelidade com Deus, meu irmão. Porque você quer que quem prometeu foi quem? O Senhor, e ele é o quê? Fiel.
Então você não tem como conhecer Deus a não ser pelo apóstolo Paulo, mestre do gentio, apóstolo, doutor, ele que nos leva a uma comunhão profunda com Deus. Fora disso, como ele diz, segundo o meu evangelho, fora do evangelho de Deus, fora do evangelho do Paulo, das suas 14 epístolas, que vai de Romanos a Hebreu, você não vê Deus. Você não vê Deus. Mas eu vi uma luz lá no meu quarto. Falei, você aprendeu isso aonde? Lá na sua igreja, que o pastor também viu a luz lá no quarto dele. Lógico, está escuro, você bateu o dedo na tomada, a luz acende. Passa um carro na rua, joga um flash lá, oh Deus, que Deus, rapaz. Deus não manifesta através de luz, Deus manifesta através da palavra, meu irmão. Porque aí Davi diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus... É a palavra, não é luz, flash, pá, não, é a palavra, é a instrução de Paulo que nos conduz, como ele diz que Deus em Cristo nos conduz sempre, diga sempre, diga para o seu irmão, sempre. Não existe derrota para um filho de Deus cortado por essa graça, meu irmão. Não existe. Porque Deus estava em Cristo. E Cristo está onde? Vós tendes o quê? A mente de Cristo. Então a sua vida é uma vida de quê? Triunfo. Diga, eu sou triunfante. Não existe derrota. Por isso que eu bato fundo, um cristão não pode ser nunca uma pessoa pobre. Pobre é fracasso. Rico é o quê? Realizações. E como nós somos de Cristo, somos de Deus, somos filhos dele, e ele diz que nos fez ricos para sempre. Exorta os ricos desse século, aí ó, está exortando você que é rico, então sua mente tem que funcionar desse jeito, abençoado. E tudo está onde? Na mente. Então Paulo é o pregador constituído, designado por Deus, para ser mestre dos gentios na fé e na verdade. Então qualquer um outro que entrar aí, é ladrão. Pulou pela janela, entrou na sua vida pela janela, meu amigo, não foi pela porta não, você não abriu para ele, não invadiram você, igual por exemplo, são penetas, você por exemplo está lá na sua casa, com controle remoto, é um filme bom, não quero filme não, uma novela boa, não quero não, um programa de entretenimento legal, não quero não, aí de repente, R.R. Soares, putz grila, o cara é interessante. Aquele cara não entrou pela porta, ele vai agora arrombar pela janela e vai entrar na sua casa e vai começar a fazer aquelas oraçõezinhas dele. Para curar pelotas no seu corpo, né? Como é que chama aquele troço? Bolota, seu, sei lá, rapaz. Curar joelho, tornozelo, calcanhar, vamos curar o cabelo seu, está doendo seu cabelo, vamos fazer uma oração para ele, vai curar agora. O cara invade a sua casa, entra pela janela e te arromba, meu amigo. Não, mas nosso mestre é Paulo, e Paulo não entra pela janela, ele te traz a uma congregação do Ministério da Ciência de Cristo e te instrui corretamente como você andar triunfante aqui na terra. Assim é? Ele traz, o Espírito traz você e você assenta e começa a ouvir. Fala, opa, tem verdades aí que eu preciso de me inteirar dela para viver uma vida boa. Então veja bem, você e eu apoiados nessas informações, não retrocedemos. Não retrocedemos. Não caímos, não desanimamos, né? Não desistimos, não recuamos, porque se recuar, ele diz, se recuar, então essa condicional aí, meu filho, ela é brava, se retroceder, se recuar, a minha alma não se compraz de ti.
Quer dizer, eu não agrado de você mais. E quando você não agrada numa pessoa, quando ela te pede alguma coisa, o que você faz para ela? Não. Não, mas eu estou precisando. Não, não agrada você. Não agrada você, então você não vai levar nada, meu amigo. De mim, não. Vai pedir lá o R, vai pedir o mala, vai pedir como é que chama o outro lá da Universal, vai lá pedir, lá eles vão bater pemba, quem sabe te ajuda aí. Eu não, você recuou, você não está sentado aonde tem um trono da graça, você está no meio da confusão. Você está no evangelho da circuncisão e não da incircuncisão. Então não vai receber nada. Então, ele bate uma área aqui muito interessante, lá em Hebreus 10, 37, 39 de novo, Tiago, lá no princípio. Ele diz o seguinte, olha aqui o que diz Paulo, olha, que coisa tremenda. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem que ele estava falando? De Jesus, na sua segunda manifestação, meu irmão. Porque Paulo não teve contato com Jesus de Nazaré, não. Paulo é depois de Jesus de Nazaré. Ele fala de um que viria. E ele diz, aquele que vem virá. Está certo. Isso é certo. Ele diz, eu não minto, eu falo a verdade. E não tardará. Só que nós sabemos que o tempo de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse ontem. O mundo espiritual, ele tem um quadro de horários bem diferente do nosso. É o horário de Deus. Então você tem que entrar no reino para você entender os tempos de Deus aqui. E ele fala sobre o que? A vinda de Cristo aqui. Ó. Para os hebreus, ora, Jesus está vindo aí, não tardará, não retrocedem, porque se vocês retrocederem a isso, a alma de Deus não vai ser benevolente com vocês, não vai ser. Vocês vão viver como ímpio, sendo filhos de Deus, e não como bastardos, né? São filhos de Deus, mas vão viver como um bastardo. E quando virá a segunda vinda que Paulo fala, né? Só para nós entendermos aqui, para a gente não retroceder. Lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8, olha que interessante. Olha interessante isso. 1 Tessalonicenses 5, de 1 ao 4. Ele diz, irmãos, relativamente aos tempos, olha aqui, ó, relativamente aos tempos e às épocas, presta atenção, irmãos, chamando a igreja, igual eu falei, Paulo fala sempre com a igreja. Esse negócio de falar num cantinho, eu falei que era conversa de quê? De compadre e comadre. Deus não fala ninguém no cantinho, Deus fala na igreja. E Paulo, como obediente que era, e era um véu de Deus forte na terra, ele falava com quem? Com a igreja. Ele está aqui com a igreja de Tessalônica. Ele vem dizendo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis o quê? Inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem. O que é inteirados? É como você encher um copo de água, está inteirado aquele copo, não cabe mais nada. Olha aqui, quem tem essa revelação aqui, abençoado, não anda mais como ele andava outrora, não, companheiro. Não anda não, porque ele agora anda vigilante, esperto. Quem não tem essa revelação está andando de qualquer maneira, mesmo aqui congregando conosco. E fala, e quer, calma, rapaz, você tem uma revelação, você está inteirado com precisão que o Senhor vem, e Ele vem para buscar quem? A sua igreja, que será o que? Uma igreja o quê? Santa e irrepreensível perante Ele. Então Paulo dizendo que Ele viria
no tempo, e não tardará. Ele diz, vem e não tardará. Nós vamos ver isso aqui legal. Porque vós estáis inteirados, vós mesmos inteirados, com precisão que o dia do Senhor vem. Como o quê? O ladrão na noite. Como chega um ladrão? Ele te avisa. José, o ladrão chega, José, vou lá na sua casa roubar a sua guitarra, viu? Vai ser amanhã às 3 horas da tarde. Ah, é? Pode chegar lá que eu vou estar com uma escopeta lá arrumada para você, companheiro. Não é assim? Mas o dia do Senhor vem como ladrão, quer dizer, vai te pegar, se você não tiver inteirado com precisão, de surpresa. E se ele pegar de surpresa, você não vai o ver. Você não vai o ver. Foi o que aconteceu. Olha aqui. Como ladrão na noite. Noite ainda, quando fala noite, fala o quê? Difícil de enxergar, de ver, de entender as coisas. A noite fala sobre trevas, né? A pessoa não percebe. É mesmo, deixa eu ver. Esfregou. Não estou vendo, rapaz. Estou vendo um homem ali esquisito ali, ou bem vestido, isso aqui, falando uns negócios estranhos. É o Senhor. O quê? Não vejo isso não. Porque ele vem como um ladrão. Quando andarem dizendo, aí a escuridão, paz e segurança, isso é noite. Eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Olha, se você atenta para isso, meu filho, você é elétrica aqui agora. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, meu filho, você está ativo e firme na confissão, chamando a existência, declarando, ouvindo os calqueios. Eu ponho meus calqueios lá no carro quando eu entro, meu filho. Eu mesmo me ouço 200 vezes. Falo, cara, beleza, você me convenceu. É isso aí mesmo. Eu fico ativo 24 horas nisso, porque não vai me pegar como ladrão chegando à meia-noite, não vai. Ou à noite não vai me pegar, porque eu já estou aguardando com precisão e inteirado que ele vem. Não me pega. Então, quando andaram dizendo paz e segurança, não é o que você ouve aí? Paz e segurança. Aí diz, mas vós, irmãos, não estais em trevas. Paulo sempre dá uma chamada e depois coloca o cara numa posição. Vós não estais em trevas. Trevas é o quê? Desconhecimento. Olha, aqui tem coisa tremenda. Então, inteirados com precisão que o dia do Senhor vem, e não estais em trevas, em desconhecimento. Pelo contrário, a nossa mente foi o quê? Iluminada. Os olhos do nosso entendimento foi iluminado para ver. Olha, e quando nós vimos, aclarou tudo. Lógico, você chegar e falar que Jesus veio, para quem está em escuridão, o que vai acontecer? Se você bobear e bate no você. Não é verdade? Ele bate no você. Chama você de herético, busca versículos isolados para querer desfazer e fala, você acha que Deus vem no homem? Eu acho não, ele sempre vem no homem. Ele vem sempre no homem. O homem é a manifestação de Deus na terra. Sem o homem, Deus não manifesta na terra, abençoado. E nós vimos ao vivo e a cores essa manifestação. Por que existe essa pregação hoje? Porque alguém aclarou isso. Havia outrora, nunca houve ninguém que pregasse isso, que nós estamos pregando agora. Veio alguém e entrou como ladrão. Na noite ninguém viu. E o ladrão que entra, o ladrão que ele fala aqui é o ladrão bom. É aquele que entra, rouba tudo que você tem e vai embora, você nem viu. Esse é o ladrão bom. Foi o que aconteceu. Ele veio, fez toda a obra que tinha que fazer, foi embora.
Ué, mas ele veio, já foi embora, já foi. Você não viu não? Não, então você dançou, você não viu. Você perdeu o melhor da festa. Mas mantenha aqui na graça que você vai continuar vendo. Sono da indolência, da religiosidade, não consegue ver. Então, inteirados com precisão. Diz mais Paulo aí em 2 Tessalonicenses 2:1, contra a vinda do Senhor. Você não conhece Deus, você não consegue ver Deus se não for através de Paulo, meu amigo. Que é o apóstolo dos gentios, que ilumina olhos e corações. Ele diz, irmãos, novamente para a igreja, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente. Então tudo é onde? Mente. Se não tiver na mente, meu amigo, vai dar zebra isso aí. Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por quê? Paulo estava combatendo alguns lá na época que diziam que o dia do Senhor já tinha chegado. Ele diz, não, ele vem ainda, e ele vai entrar como ladrão. E se vocês não estiverem inteirados disso aí, vocês vão ser pegos de calça nas mãos. Vocês não vão ver ele chegando, não vai experimentar o melhor dele. Olha, nós experimentamos o melhor, pessoal. Por que aqueles que mantiveram firme é ousado? Nós somos ousados, somos corajosos para estar nesse mundo religioso aí pregando esse evangelho, sem medo de ser afrontado e até ser apedrejado, que você pode, conforme você pegar um camaradazinho aí meio bravo, meu filho, igual um que eu preguei aí, o cara expulsou demônio de mim, rapaz. Sai dele, Satanás! Expulsa demônio de você, porque você fala que Jesus já veio e já transformou a sua igreja na mente com esse evangelho dado a Paulo, que ele falou que ele viria para pregar, e nós pregamos exatamente Paulo. Nós não pregamos Pedro, João e Tiago, até falamos dele, mas nós ouvimos só Paulo, porque Paulo é o ministro dos gentios. E quem pregou sobre isso, meu irmão? Nunca. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Então eles estão sendo o quê? Enganados. Daqueles que acharam que Jesus já vinha e que Jesus ainda vai vir. Está enganando eles. Vamos lá, meu irmão, Jesus está vindo, irmão, vamos estar lá orando, vamos estar lá jejuando, vamos estar lá pagando preço, vamos estar lá subindo nos montes, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Está enganando, porque ele já chegou. E ele já fez a obra que ele tinha que fazer em nós. Nós estamos aguardando agora é o quê? A transformação. Isso é revelação. Revelação não traz dúvida. Quem não tem revelação não entende isso. Quem foi revelado, meu irmão, tranquilamente, deita e dorme com isso aí. É revelado. É acima do conhecimento natural. É chamado conhecimento espiritual. De nenhum modo vos engane. Então, vão tentar enganarmos de muitas maneiras, dando você a água fluidificada, sal grosso, bater pemba na esquina, buscar o Espírito, buscar Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. São coisas que é para enganar o povo. Olha, aceita Jesus, porque se ele vier hoje e você não tiver aceitado ele, você vai para o inferno. Isso é enganoso. Isso é engano, meu irmão. Isso não funciona. Então ele vem dizer, nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, Paulo dá o endereço certo, a manifestação dele teria que acontecer isso primeiro, a apostasia. E nós vimos a apostasia se manifestando, depois de 2000 anos, o filho da perdição, que é o homem de pecado, se manifestaria colocando todo mundo como pecador, depois da cruz. Olha, depois da cruz ninguém é pecador mais. Depois da cruz não existe mais pecado, então você não pode se ver mais como pecador e nem pedir perdão pelos pecados. Esse é o espírito de engano. Ele nega o sangue de Cristo. Como Paulo diz, eles pisam
pesoteia no sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Então eles estão enganando o povo. Ele diz, de nenhum modo vos engane. Então, se você está preso nas 14 epístolas de Paulo, abençoados, você e eu estamos tranquilos. Ninguém nos desvia, porque nós fomos enviados. Você recebe assim?